Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Espero que os meus irmãos estejam todos bem, firmados na graça de Deus. Rosário, como é o nome da sua amiga que eu esqueci? Maria José. Seja bem-vinda mais uma vez, Maria José. Muito bem. Arthur, que bom, meu irmão. Emerson e Vivian, tudo bem com vocês? Muito bem. Edjane, eu não sei se vocês conhecem Edjane. Edjane é a irmã do pastor Pedro Silva. É o atual diretor do seminário. Ele ainda está como diretor do seminário, Edjane? Ainda está como diretor do seminário em Tegipió, não é isso? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? No demais, tudo bem com vocês? Joadete e Lara? Josinete também? Altair? Miriam? Tudo bem, Miriam? Irmã Glória? Giovanni? Sid Clay? Cíntia? Pastor Edcleito e Josafá? Bom rever os meus irmãos. Que maravilha, gente. Eu precisei sair um pouco depois que começou o culto. Eu não costumo fazer isso não, nem me lembro quando foi a última vez que fiz, mas foi uma ligação de Juazeiro do Norte. Aí eu precisei sair para atender uma das minhas irmãs. Quando vem uma ligação de Juazeiro do Norte nesses momentos, eu fico assustado, sabe? No final das contas não foi nada, a gente só aproveitou para bater um papo, ela disse que apertou em algum botão errado, coisa que para Ieda é comum, é comum. Bom, já falamos muitas coisas, mas nós estamos tratando especificamente do decreto da predestinação. Eu conversei com vocês sobre o decreto de uma maneira geral, mostrando as características do decreto, aquele planejamento que para Deus é uma decisão eterna. Quando eu digo decisão eterna, eu estou querendo dizer, não teve começo. E como parte desse decreto, de modo genérico, está ali presente o decreto da predestinação. E eu já comecei a falar a respeito disso para vocês. Eu me lembro bem de ter dito que esta palavra ocorre 2 vezes em Efésios, capítulo 1. Se vocês quiserem somente conferir, Efésios, capítulo 1, e em Romanos, capítulo 8. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, versículos 5 e 11, o termo predestinar acontece. E também em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Mostrei para vocês também que em Atos capítulo 13, versículo 48, uma outra palavra acontece com o mesmo sentido de predestinar. Em Atos capítulo 13, versículo 48. Creram todos os que foram destinados à vida eterna. Esta palavra, embora seja um verbo diferente do verbo proorizo, que é o verbo predestinar, o verbo, não sei se anotei aqui, eu não sei se o verbo, esqueci o nome, mas não é o mesmo verbo, acontece em Atos 13, versículo 48, com o mesmo sentido, acontece com o mesmo sentido. Depois eu avancei para dizer para vocês que esse decreto tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, porque ele inclui de um lado a eleição e de um outro lado a reprovação, ou também como às vezes é chamado de preterição. Aí, em uma quinta-feira, eu saí desfilando alguns textos
Para vocês que tratam da eleição, me recordo de ter conversado já sobre alguns textos no Evangelho de João e também alguns textos na carta de Paulo aos Romanos, me recordo disso, mostrando o decreto da eleição, que é parte da predestinação. Qual é a diferença, pastor, entre predestinar e eleger? É simples assim. Eleger é selecionar alguns dentre tantas oportunidades, dentre tantas alternativas, né? E predestinar é fixar previamente o destino destes eleitos. Paulo usa em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, tanto eleger como predestinar. Nós fomos eleitos em Jesus Cristo antes de haver mundo e predestinados para sermos adotados por Ele em Jesus. O verbo eleger eu poderia escolher diversos outros dentre vocês, com vocês inclusive, mas de todas as possibilidades, de todas as alternativas, eu escolho vocês. E predestino, fixo previamente o destino de vocês para que vocês alcancem a graça em Jesus Cristo. Dá para entender mais ou menos, não é? A gente só pode entender mais ou menos. A gente pode compreender, pode aceitar as proposições, mas isto permanece a todo tempo como um mysterium tremendum. Um mistério tremendo. O que a gente pode dizer sobre a eleição antes de continuar? Bom, a gente pode dizer que a eleição não aconteceu com base na fé que Deus previu, como se Deus estivesse olhando o mundo caminhar por suas próprias pernas e viu de antemão quem se voltaria para ele em fé e quem não se voltaria. E lá na eternidade, Deus disse: eu vou escolher os que estou vendo de antemão que crerão em mim. A base da eleição não é esta. O nome disso é eleição condicional. Ela é chamada de condicional porque é uma eleição condicionada à previsão de fé. Isso não se coaduna com o ser de Deus, porque em momento algum nós podemos ver Deus apenas como um assistente passivo da história que ele mesmo começou. Ele começou, deu um empurrão e a partir daí deixou as coisas por si mesmas. Vocês estão me entendendo? Isso não se coaduna com o ser eterno de Deus, perante quem todas as coisas estão como no único instante eterno. A previsão passiva, Deus de braços cruzados ou segurando um binóculo, olhando pelo túnel do tempo, vendo quem se voltaria. Eu quero você, porque você eu estou prevendo que se voltará para mim. Não. A eleição pressupõe a alienação de Deus. Só existe eleição porque existe alienação. E a alienação de Deus é a condição comum. O que Deus decidiu na eternidade é que separaria algumas pessoas para receberem os dons da sua graça, dentre os quais o dom da fé. É por isso que em Atos capítulo 13, versículo 48, Lucas diz assim: creram todos os que foram destinados à vida eterna. Ele não disse
foram destinados à vida eterna todos os que creram. Perceba, se ele tivesse dito, foram destinados à vida eterna os que creram, ele estaria dizendo que a fé é a base da eleição. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse, foram, como é que ele disse mesmo? Todos os que foram destinados à vida eterna. E com isso ele está dizendo, estas pessoas creram com base na eleição. Então, a eleição é sempre a causa, nunca o efeito da fé. Qual é a diferença entre os meus irmãos que conhecem o Senhor, que amam o Senhor, que vivem para o Senhor, que creem no Senhor, que se entregaram ao Senhor, e aqueles que estão agora no inferno, entregue a seus próprios pecados, às consequências, aos efeitos dos seus próprios pecados? Nenhuma. Nenhuma. Não é porque vocês são mais inteligentes ou mais perspicazes, vocês compreenderam alguma coisa que as outras pessoas não compreenderam. Vocês são crentes porque Deus escolheu os meus irmãos antes da fundação dos séculos. E Deus amou os meus irmãos em Jesus Cristo. Uniu os meus irmãos a Jesus Cristo para que os meus irmãos recebessem aquilo que Cristo recebe. E isto aconteceu na eternidade. Aquilo que acontece na história é apenas o desdobramento concreto do plano já traçado na eternidade. Quando Paulo diz em Efésios que Deus nos elegeu, vamos ver o termo exato, Efésios capítulo 1, para eu não ficar aqui somente parafraseando para os irmãos. Efésios capítulo 1. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, essa expressão antes da fundação do mundo merece uma observação especial. Porque o que Paulo quer dizer com ela é que aquilo que acontece na história não muda o caráter imutável do decreto. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, aquilo que acontece na história não influencia no caráter eterno e imutável do decreto. O que está acontecendo agora é somente a concretização do decreto. Por isso essa expressão, antes da fundação do mundo, é tão importante. Quero saber se vocês estão bem aí comigo. Bom, agora, e aqui vem a parte mais, eu diria, complexa. Porque dizer que Deus elegeu alguns significa dizer que Deus deixou outros, deixou de eleger outros. E isso foi o que, por exemplo, deixou John Wesley muito confuso. John Wesley disse, em outras palavras, se o decreto da eleição não pressupusesse o da reprovação, eu estaria pronto para abraçá-lo. De fato, John Wesley, o grande avivalista, compreendeu bem. O decreto da eleição pressupõe ou implica na preterição. Se Deus escolhe dentre todos alguns, há outros tantos que foram deixados de fora desta eleição.
E é exatamente o nome disto que se chama reprovação. É o decreto da predestinação quanto aos não eleitos. Agora, eu já disse para vocês noutra ocasião, em algum momento, e agora eu preciso enfatizar de novo, que os decretos da eleição e da reprovação, eles não são simétricos. Eles não são simétricos. Por quê? Porque o decreto da eleição é um decreto positivo. É Deus chamando para si, amando quem está numa condição de perdido. Agora, por outro lado, o decreto da reprovação é um decreto negativo. E é por isso que a reprovação é às vezes chamada de preterição. Ocorre que o termo reprovação aponta, digamos, ao sentido, digamos assim, um tanto ativo do decreto. Embora não sejam simétricos, a eleição, o decreto da eleição e o decreto da reprovação, sim, o decreto da reprovação continua sendo, permanece sendo uma decisão divina, uma preordenação divina. Outras vezes, a Escritura usa um outro termo para reprovação ou para preterição, que é o termo endurecimento. O endurecimento enfatiza o caráter negativo do decreto, consistente na entrega do pecador ao seu próprio pecado. É isso que é endurecimento. Eu quero ler com vocês somente alguns textos. Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18, nós temos a manifestação da ira de Deus em face da idolatria. O resumo do pecado, versículo 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aqui está o pecado fundamental. De fato, o pecado fundamental da raça é a idolatria. O pecador é um idólatra por natureza. Ele tem que adorar alguma coisa. O ateu é um adorador de alguma coisa. Não existem pessoas sem ídolos. Quando não adoram a Deus, elas possuem um ídolo de estimação. Às vezes esse ídolo é o ídolo do seu coração. O profeta se refere ao ídolo do coração. Às vezes é o dinheiro, a fama, um filho. Um cantor, um político, um jogador de futebol, um time de futebol. Uma música. O homem está sempre procurando um ídolo. Ele só para de buscar ídolos quando o seu coração repousa em Deus. Foi isso que Agostinho de Hipona disse há muitos séculos atrás. Nosso coração foi feito para Deus e só repousa quando repousa em Deus. De modo que o pecado fundamental da humanidade, da raça, é a idolatria. Isso está bem resumido por Paulo aí, em Romanos 1, 23. E aí no versículo 24 nós temos: Deus entregou tais homens à imundícia. Você percebe que tem uma decisão divina, sim, tem um decreto, mas por outro lado o decreto é negativo no sentido de que ele consiste na entrega do homem às suas próprias propensões. É Deus entregando o homem ao seu próprio coração.
versículo 24, né? Deus entregou tais homens à imundícia, etc, etc. Versículo 26, por isso os entregou Deus a paixões infames, imundícia, paixões infames. E depois nós ainda temos o próprio Deus, versículo 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Veja no que consiste o decreto da eleição. Sim, consiste numa espécie de endurecimento. É o homem sendo entregue a si mesmo. E para algumas pessoas pode ser o ápice da felicidade, enquanto que, na verdade, aquilo pode consistir de uma determinação de julgamento divino. De fato, neste mundo, pode ser que nós não conheçamos um juízo divino mais severo do que entregar-nos Deus a nós mesmos. O endurecimento acontece algumas vezes em Êxodo. Se você for lá comigo, eu vou citar aqui somente umas duas passagens para enfatizar o ponto. Êxodo capítulo 4, naturalmente vocês sabem que eu estou falando do endurecimento de Faraó. Versículo 21, capítulo 4 de Êxodo, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração. Moisés está sendo vocacionado ainda. Está sendo preparado para a sua vocação. E Deus já está dizendo que todos os esforços de Moisés serão vãos nesse sentido. Nesse sentido. No sentido de que Moisés não logrará ver o coração de Faraó sensível ao seu pleito. Deus já está dizendo isso de antemão. A conversa nem começou com Faraó ainda e já há esta ideia de endurecimento. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Eu endurecerei o coração de Faraó. Lá no capítulo 14, versículo 17, capítulo 14, versículo 17, Deus está dizendo que vai endurecer os egípcios. Êxodo 14, versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Veja no que consiste basicamente a decisão divina da reprovação, em um endurecimento, em Deus entregar o homem à sua própria tendência, ao seu próprio coração. Em Isaías, no profeta Isaías capítulo 6, gostaria que os meus irmãos estivessem lá comigo, é o texto da vocação do profeta, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vocês estão lembrados do início da passagem? Isaías vê a glória de Deus no ano da morte do rei Uzias, se quebranta, é convertido e, versículo 8, nós temos uma pergunta missionária: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então o profeta se alista: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus disse ao profeta: vai e dize a este povo. Olha o que o profeta deveria dizer ao povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo.
Você está entendendo qual era a vocação do profeta Isaías? Tornar insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, Isaías, eu converti com você e lhe vocacionei. Amém, Senhor. Qual é a minha vocação? A vocação do endurecimento. Você vai ser instrumento para, por meio da sua mensagem, esse povo ser endurecido. Isto é endurecimento. Em João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 37, João diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Olha o versículo 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Vocês estão entendendo o que João está dizendo? Não podiam crer. Quando a gente vê uma expressão assim, não podiam crer, não é Deus dizendo assim, eu vou impedir, você está doido para crer e eu vou impedir você de crer. No domingo passado eu estive na sala dos pré-adolescentes. É uma turminha da infância, ali da sala de Lorena, do Miguel, do Elias, essa turma barra pesada, né? Júlia, Adonai, Fernanda. Foram muitas perguntas e profundíssimas. E eu falei sobre os 5 solas, né? Aquilo que falei de noite para vocês, eu falei de manhã para eles. E a Lorena me perguntou 2 vezes mais ou menos o seguinte: pastor, mas aquela. Porque a mensagem do sola graça diz o quê? Né? Que a salvação é produto da graça de Deus. A graça de Deus é a fonte, a gente não merece. Entendem o que eu estava explicando para eles? Gente, eles entendem tudo. Que coisa impressionante. Eles entendem tudo. Tudo. Até as piadas que eles contam carregam uma compreensão daquilo que eles ouviram. E aí a Lorena disse assim, pastor, e aquela pessoa que nunca pecou? Aí eu disse, você conhece alguém que nunca pecou? Aí ela disse, não. Pois é, você não conhece porque não existe a pessoa que nunca pecou. O único homem que nunca pecou foi Jesus Cristo, o Salvador. Até porque se ele tivesse pecado, a sua morte teria sido apenas a colheita do seu próprio pecado. E ele não seria salvador coisa nenhuma. E conversando de novo, daqui a pouco ela me fez uma outra pergunta. Nessa mesma direção, ela estava. Depois eu vi ali que eu preciso conversar com Jailma para explicar especificamente esse ponto para a Lorena em casa. Ela fez uma outra pergunta nesse mesmo tom, no sentido de que alguém poderia crer e quem quer crer? Não, as pessoas não querem crer. Elas não creem
Porque a sua natureza é voltada para a direção contrária. Não é assim. A reprovação não é. Há pessoas que querem a Deus, mas Deus não as quer. Vocês estão me entendendo? Reprovação não é isso. Nem eleição é. Há pessoas que querem a Deus e Deus por isso as quis. Eleição não é isso. Reprovação também não é isso. Reprovação é Deus dar às pessoas aquilo que elas querem. O que elas querem? Elas querem o pecado. E Deus entrega estas pessoas ao seu próprio pecado. E elas colhem somente aquilo que os seus próprios pecados merecem. E é exatamente isso que é reprovação. Olha o que está em João capítulo 12. Por isso não podiam crer, versículo 39. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O que aconteceu lá nos dias de Isaías aconteceu também no seio do povo judeu dos dias de Jesus. E com isso, João está explicando por que as pessoas, por mais que vissem milagres, não se voltavam para Jesus. Inclusive as pessoas que receberam ações do seu poder, ações inquestionáveis do seu poder, muitas delas estiveram lá na sexta-feira da Paixão pedindo a sua crucificação. Quero saber se vocês estão me entendendo. Em Romanos capítulo 9, esteja comigo ali, Romanos capítulo 9. Não apenas Faraó e os egípcios, e não apenas os judeus, mas Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vocês estão comigo? O versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Vocês estão entendendo que o endurecimento é uma decisão divina? Embora não seja uma decisão simétrica com a decisão do uso da misericórdia. Mas é uma decisão. E Paulo junta ambas as decisões no versículo 18 aí, ó. Ele tem misericórdia e endurece. Ele tem misericórdia de alguns e endurece a outros. Capítulo 11, versículo 7. Olha um texto sobre endurecimento. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais? Os mais o quê? Os mais foram endurecidos. Olha como a decisão divina contempla a eleição e o endurecimento. Muito bem. Tá muito difícil para vocês esta conversa? É isso, Arthur. É isso. Estamos diante de um mistério tremendo. De digerir. Sim. Não. Não.
Me parece, Joadete, que o que você está dizendo está exatamente aqui, capítulo 9 de Romanos, se você voltar ali, a partir do versículo 19. Vamos dar uma lida em alguns versículos aqui? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Opa, Paulo está imaginando alguém discutindo com a mensagem dele. Essa pessoa que discute com Paulo, essa pessoa imaginada por Paulo, né? É um interlocutor hipotético. Essa pessoa pensada por Paulo está dizendo assim, Paulo, então se você está dizendo a verdade, que Deus é absolutamente livre para ter misericórdia de uns e endurecer outros, aquele que se endurece, nós não poderíamos dizer que ele é culpado. Porque, no fim das contas, quem é que pode resistir à vontade de Deus? Vocês entenderam? O que o objetor imaginado por Paulo discutiu com o apóstolo? Sim ou não? Mas até a existência desse objetor imaginado apenas confirma que o que Paulo estava querendo dizer era isso mesmo. Se alguém chegar para mim agora dizendo assim, pastor, isso parece injusto, porque pessoas serão culpadas tendo sido elas entregues ao endurecimento. Bom, a princípio, o que poderia dizer é, você está entendendo bem o que estou dizendo. Porque se Paulo tinha acabado de dizer, versículo 18, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, alguém imaginou dizendo assim, vem cá, mas aquele que é endurecido então não pode fazer nada, porque afinal de contas, quem é que é capaz de resistir à vontade de Deus? E aí vamos ver como é que Paulo responde ao objetor imaginado por ele, não é? Estão me acompanhando? Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Em outras palavras, objetor, se cale. Diante de Deus, a gente se queda admirado e o adora. A não ser que nós queiramos ficar na posição de juízes de Deus. E não deve ser fácil ficar numa posição de juiz de Deus. Vocês estão me entendendo, gente? Então, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Aí, quando nós pensamos que Paulo vai dar uma amenizada, né? Imagine se Paulo tivesse pensado assim, eu acho que eu estou escandalizando. Deixa eu ajeitar as coisas. Aí ele piora. Porque no versículo 21 ele diz assim, não tem o oleiro direito sobre a massa. Veja, Joadete, é a mesma massa. Então Deus está lidando na eternidade com uma massa caída, com uma humanidade caída. Então, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. E essa última frase aí, ela termina de abalar as nossas estruturas, porque o que Paulo está dizendo é que sim, essas pessoas foram preparadas para esse destino, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para glória preparou de antemão. Ambos os vasos, os tipos de vasos,
da mesma massa foram preparados, mas para funções diferentes. Em um, Deus revelou a sua ira, o seu poder, a sua justiça, a sua santidade. Em outros, a sua graça, a sua misericórdia. E nós deveríamos gostar muito do versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre gentios. Então, o que Paulo disse, em outras palavras, foi o seguinte: ao invés de você discutir com Deus, adore a Deus, porque Ele livremente, inexplicavelmente, lhe deu o que você não merece. Lhe deu misericórdia. Vocês estão me entendendo? Entendendo, mas não digerindo, né, Arthur? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Uhum. Entendi. Entendi. Clara, sim. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi. Ó, veja só, Arthur e demais irmãos. Não é fácil a vida para quem deseja escolher textos para crer e outros para não crer. Porque quem é o juiz? Quem, se a Bíblia não é a palavra inerrante de Deus, em quem confiaríamos para dizer o que da Bíblia é palavra de Deus e o que não é? Então não é fácil esta vida de escolher textos. Depois existe uma outra razão para nós crermos e aceitarmos todo o conselho de Deus, é que esse conselho se encaixa e todo ele, visto em conjunto, faz sentido. Todo ele visto em conjunto faz sentido. E Arthur, as coisas fazem muito mais sentido ainda quando a gente pensa nos caminhos alternativos. Os caminhos alternativos são muito ruins. E eu nem teria tempo de abordar agora para ver se eu consigo chegar num ponto aqui. Mas pensar em um Deus que não é soberano é para dar vertigem. Porque isto significa dizer que se Deus não é soberano, ou é o homem. Que Deus deixou uma brecha para o acaso, não é? Deus deixou uma brecha para o acaso. Mas um pouco de acaso redunda no acaso de tudo.
Porque um pouco de decreto resulta no decreto de tudo. Por isso que essas coisas são incompatíveis. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Há profecias do Antigo Testamento que dizem que Jesus seria o quê? Um judeu, não é? Um judeu. Para começo de conversa. Da descendência de Davi. Que ele viria na cidade de Belém. O profeta Miqueias disse isso. Viria na cidade de Belém. Que seria filho de uma virgem. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a virgem não é de Judá, é da Galileia, de Nazaré. O pai legal de Jesus também. Aí, um imperador manda um decreto. Esse decreto manda que aconteça um alistamento, cada um em sua própria cidade. Aí, essa família, esse casal viaja. Chegam em Belém quando se cumprem os dias de Maria dar luz a Jesus. Veja que a gente, assim, o que que um decreto de um imperador romano tem a ver com uma profecia de Miqueias? Tudo, tudo a ver. Se nós concebermos o decreto como todo abrangente. Veja que não há espaço nessa história para coisas aleatórias, para alia, não há alia nessa história. Então, penso que não dá para a gente abrir uma margem para acaso. Mas eu estou lendo aqui um texto em Romanos capítulo 9 que parece ser tão abrangente. Todos os homens de uma mesma massa são divididos em dois grandes grupos. O que Paulo chamou de vasos de misericórdia e vasos de ira. Ambos preparados. E aqui parece não haver espaço para ficar assim, ninguém de fora. Então, vamos pegar esta ideia de uma parte de acaso nessa história e nós poderíamos dizer assim: Deus decretou a eleição de alguns, mas outros ele deixou em aberto, para a pessoa crer ou não. Imaginemos isso, né? Bom, mas nesse caso nós precisaríamos pressupor que algumas pessoas podem, por si mesmas, se voltarem para Deus. Isto é enfaticamente negado pela Escritura. Mas, além disso, o texto paulino diz assim, da mesma massa, o que, que o oleiro fez? 2 tipos de vasos. Foi o oleiro que fez, e é por isso que não se pode discutir com ele. A xícara não pode empenar o nariz contra o fazedor de xícaras. Agora, além disso, meus irmãos, sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum.
Uhum. É, é. Mesmo sob esse ponto de vista de nossa própria justiça, a eleição e a reprovação nunca parte do pressuposto de que tem gente querendo se voltar para Deus. É que Deus está lidando com uma massa caída, condenada, alienada, que tudo que merece dele é a sua indignação e a sua ira. Esse é o ponto de partida. E por isso, Deus, como governador moral do universo que criou, é absolutamente livre para fazer com quem quer o que ele quer. Porque se ele não fizesse um único ato de bondade por ninguém, isso é compreensível, seria compreensível. Porque ninguém merece um único ato de bondade da parte dele, muito menos a vida eterna, estando nós mortos. Então, veja bem, mesmo do nosso ponto de vista, olhar Deus, ao invés de decidir, eu vou dar a todos o que todos merecem. E ao invés de fazer assim, dizer, eu não vou dar a todos o que todos merecem, não. Para alguns, eu vou dar o que eles não merecem. Eu vou dar a minha graça, vou dar o meu amor. Todos merecem a minha ira, justa ira, como expressão da minha justiça e da minha santidade. E, repete, Jovem. Pois é, e aí a gente precisa adicionar isso, entender esta graça no seu contexto muito mais amplo. Que a dádiva desta graça, embora para nós ela seja gratuita, para Deus não foi. Porque a graça é gratuita para quem recebe, mas para Deus foi a vida. Ele não poupou o seu próprio filho. Então, mesmo do nosso ponto de vista cá de baixo, dá para entender que quando a gente não deve nada a ninguém, se a gente der alguma coisa para alguns, nós não estamos cometendo injustiça alguma com os outros. Ontem à noite, obrigado, Lara, isso vai servir para minha ilustração. Eu, Cintia e Alicia fomos para um restaurante. Como eu era o aniversariante da noite, o dono do restaurante mandou dar de graça para nós uma sobremesa. Eu acho que ele não fez isso com todas as mesas. Agora você imagina se há, digamos, uma revolta no restaurante. O que a revolta nas outras mesas dizia basicamente o seguinte: ah, deu sobremesa para ele? Então eu também quero uma sobremesa de graça. Veja que nem do ponto de vista da nossa justiça isso faz sentido, porque eu tinha que pagar a sobremesa que pedi, eu devia. Se o dono do restaurante me cobra aquela sobremesa, eu não tenho nada do que reclamar. Eu tenho que agradecer, se ele não me cobrar. Mas sim,
Nós não estamos falando de um tema simples. Não estamos. E eu não estou querendo minimizar o impacto da mensagem, porque a mensagem é impactante. Se não fosse, Paulo mesmo não teria imaginado seus interlocutores fazendo questionamentos. Paulo, você diz isto? Capítulo 9, versículo 14 de Romanos, que sim. Pois não, meu irmão? Seria. 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 Seria apropriado dizer que, como o coração de todos é endurecido, o endurecimento de Deus significa uma entrega do homem ao seu próprio coração, não é? Não é que Deus está colocando no coração dele um desejo de pecar. Ele já tem. Ele já tem desejo de pecar. Agora, se você me perguntar se eu acho que Deus pode inclinar pecadores para um lado ou para outro, eu vou dizer que sim, que Deus pode inclinar pecadores para um lado ou para outro, a fim de que a sua vontade se realize. Então, os homens que mataram a Jesus, pecaram ou não pecaram? Bom, pelo que eu saiba, não matarás, né? E Jesus foi morto, assassinado na cruz, executado na cruz, inocentemente. Pecaram. Mas é possível também dizer que eles estavam fazendo a vontade de Deus? Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então, talvez não seja ruim dizer que Deus pode inclinar o pecado, a tendência pecaminosa, com vistas à consecução do seu plano. Como Judas é o exemplo disso, né? Para que se cumprisse a escritura. De fato, nós temos diversos textos falando de Judas, o Salmo 22, por exemplo, não é? O amigo que trai o seu amigo, não é? É. Então eu vou deixar por aqui, que eu acho que eu já falei muito, mas nós começamos a entender a ideia. A predestinação é um leque aberto. E de um lado, há eleitos, e de outro, há reprovados. Os eleitos foram escolhidos, entregues a Jesus, para receberem aquilo que Jesus merece receber. Os reprovados foram entregues a si mesmos, para receberem aquilo que eles mesmos merecem receber. A escolha de uns pressupõe a preterição de outros. Pastor, e por que a gente diz para as pessoas se converterem? O Senhor mandou que nós disséssemos ao mundo inteiro, que o mundo inteiro se convertesse a uma ordem divina, para que o mundo se arrependa e se volte para Cristo. Se as pessoas não podem fazer isso, as pessoas não podem atender, por que nós ainda assim mandamos? E temos que mandar. E elas são obrigadas perante essa ordem. Por quê? Nos eleitos, isso tem o poder de torná-las vivas, de fazê-las viver. Nos reprovados, isso tem o poder de endurecer. Nós somos a carta de Cristo, disse Paulo. E
levamos conosco o bom cheiro de Cristo. Para uns é o quê? Cheiro de vida. E para a vida. E para outros é cheiro de morte. E para a morte. Então, a mesma mensagem, ela endurece o preterido e salva o eleito. Mas, por favor, não queira saber quem é salvo, quer dizer, não queira saber quem é eleito e quem é reprovado, porque isso não está aberto. A gente não sabe. Tudo que a gente sabe é que os eleitos virão para Jesus Cristo e Cristo para eles se tornará tudo. E eles descansarão inteiramente em Cristo e terão a Cristo como seu bondoso Senhor. Por mais que resistam, em algum momento, Deus os trará. Os reprovados vão morrer em sua teimosia. Para eles, e assim eles vão morrer, Jesus é um corta-barato. É um empecilho à felicidade. É um problema a que se deve rejeitar. É alguém que não está afim da nossa felicidade. E quanto antes nos vermos livres, até de sua ideia, melhor. E nessa teimosia os reprovados morrerão. E os reprovados, dentre eles todos, há também reprovados religiosos, que confessam com os lábios, que têm uma religião, que são evangélicos. Há eleitos não religiosos no sentido de que não querem saber da comunhão com o povo de Deus. Eu penso que esse estado é excepcional e transitório. Porque a regra é que aquele que ama Jesus ama o povo de Jesus, né? Se a igreja é a noiva, você quer o noivo, mas não quer ser parte da noiva. Mas o transitório pode permanecer. Bom, nada contra, eu não acho que essa seja uma regra, Emerson, mas nada contra o fato de que a existência de que pessoas podem ser chamadas até no último momento. E pessoas há que são, por outro lado, religiosas, que estão na igreja, mas ainda não entenderam nada. Pelo contrário, elas acham que, pelo simples fato delas estarem aqui cantando com a Bíblia na mão, elas estão conquistando alguma coisa diante de Deus. E esta é uma ideia absurdamente pagã. E muitos evangélicos, digamos assim, congregacionais, seja lá o nome que a gente queira dar para tudo isso, para esse estado de coisas, é um paganismo enrustido. Não importa o que a gente diga ser ou queira ser. O fato é que, para muitos que estão na igreja, o evangelho ainda não fez sentido. A ideia é que tem que haver uma busca para conquistar o amor de Deus. Ô, cara pálida, você não vai conquistar o amor de Deus. Foi o amor de Deus que conquistou você. Deus ama primeiro, com um amor que é eterno, que é imutável. A perfeição divina faz de Deus impassível de aperfeiçoamento. Deus nunca vai amar mais a você.
nem menos. Foi o amor dele que conquistou você. Não foi você que fez uma coisa impressionante. Deus ficou assim, que coisa. Olha o que João disse de maneira simples. Ele nos amou primeiro. Foi assim que tudo começou. Ele nos quis. O amor de Deus consiste nisso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor que salvou-nos, tirando-nos de onde estávamos, como ele pode ser aperfeiçoado? Vocês estão me entendendo? Não. Deus não vai te amar mais. Ele nem pode. Porque o seu amor é perfeito, é eterno, é imutável. Você é que vai amá-lo cada vez mais. Quanto mais você descobrir desse amor, tanto mais você o amará. E isso não vai ter fim. Em nenhum instante da eternidade, se é que se pode falar de eternidade em termos de instantes, você chegará no ponto de dizer: pronto, já conheço tudo, já sei tudo, já amo tudo, já creio tudo. Vocês estão me entendendo? Não é por acaso que Paulo disse que permanecem a fé, a esperança e o amor. Tudo mais passa, não é? 1 Coríntios 13. Permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Pastor, por que nós precisaríamos de fé ainda na eternidade? Ou de esperança? Do amor a gente até imagina que a razão disso, mas por que nós precisaríamos de fé, de esperança? Porque do nosso ponto de vista, sempre haverá, eternidade afora, conquistas, realizações a se concretizarem. Vocês estão me entendendo? É assim que eu penso. Bom, tá bom por hoje. Quando for próxima semana, a gente termina essa ideia da reprovação, preterição, que eu não deixei isso completamente pronto ainda. E vamos falar das ideias infra e supra-lapsariana. Próxima semana eu explico isso para vocês. Ideias muito simples, só a palavra que é a junção de palavras latinas, mas é muito, muito simples. E eu vou conversar com vocês também sobre o caráter dos eleitos. Não dá para saber o número. Não dá para saber a totalidade. Não dá para dizer, além daquilo que a igreja pode julgar, você é reprovado, você não é. Não dá para dizer isso. Mas dá para traçar um perfil a respeito de quem são estes eleitos, de que, quando esta fé se manifesta, como eles passam a viver. Dentro daquilo que a igreja pode julgar. A igreja julga, ela tem que julgar? O que vocês acham? Tem. A igreja julga, por exemplo, quando admite pessoas na sua membresia ou quando exclui pessoas da sua membresia. Ela está julgando. Quando ela batiza, ela está julgando. Só que o julgamento da igreja é um julgamento limitado. A igreja julga com base na confissão e na conformação da vida. Mas veja que isso é coisa ainda superficial e nós precisamos, como igreja, nos contentar com esses critérios de julgamento e ponto final. Deus é que tem a última palavra sobre quem é quem
e o destino eterno de cada um. Então não dá para dizer se é reprovado, não dá. Mas dá para dizer o perfil dos eleitos é este. E é isso que eu quero colocar para vocês no próximo domingo. Na próxima quinta-feira. Depois da gente terminar esta abordagem sobre a reprovação, preterição, endurecimento. Vamos ficar de pé. Hoje eu passei de 9 horas, né? Não é a ideia passar de 9 horas. Senhor, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Que pensamentos são estes que tens, tão mais altos que os nossos pensamentos? Também, Senhor, nós estamos contemplando pela fé aquele que habita em um alto e sublime trono, aquele que está para além de todas as criaturas. E eu te peço que tu nos dês aquele coração capaz de adorar, a cerviz curvada, a mente propensa sim, Deus, a fim de que adoremos ao bom Deus na beleza da sua santidade, na totalidade dos seus atributos e perfeições. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos.